Mateus 26, de 17 a 19, diz o seguinte: No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Pois bem, aqui nós já temos muita coisa que aconteceu. A gente precisa entender que a Páscoa, ela acontece quando para nós? Quando a Páscoa começa a ter início, quando o homem cai, quando o homem peca no Éden, e por conta disso há uma separação entre Deus e o homem. Separação essa que nós chamamos de pecado. E se você for em Gênesis, capítulo 3, versículo 9, quando Deus chega, como de costume, conversava com o homem e pergunta: Onde estás? É exatamente aí a iniciativa de Deus ir até o homem. O homem cai, o homem peca, o homem ofende a Deus, se afasta de Deus, e a gente percebe que o próprio Deus se encarrega de ir novamente em busca desse homem. Por quê? Porque sabe que aquilo que foi feito no Éden, o homem não tem condições de desfazer, a não ser que o próprio Deus se revele a esse homem e desfaça tamanha ofensa que foi feito no Éden. O homem jamais sairá do estado em que se encontra. Por isso que Deus vai até o homem, e a partir daí, no versículo 15, inicia o Evangelho. Temos ali o proto-evangelho, Gênesis 3, capítulo 15, e a partir daí se inicia o plano de Deus redimir a humanidade. A gente olha para a história, Deus elege, escolhe um povo, o povo de Israel, um povo em que foi escolhido por Deus com um propósito de que esse povo pregasse o Evangelho, que esse povo vivesse de maneira diferente, que fosse uma testemunha daquilo que Deus haveria de fazer entre eles. Para isso Deus deixa para esse povo vários elementos que nenhuma outra nação tinha. Entrega a esse povo a lei, os 10 mandamentos, o decálogo, marca esse povo com um sinal, com a aliança, a circuncisão, disponibiliza a esse povo profetas que seriam capazes de guiar o povo, ou seja, Deus usaria estes homens para que estes homens pudessem guiar o povo à sua vontade. Por uma questão de situações, esse povo se torna cativo dos egípcios, e de uma maneira sobrenatural Deus liberta esse povo das mãos dos egípcios. E o termo Páscoa, que dá a ideia de passar por cima, esse é o significado do termo Páscoa, passar por cima, fazendo uma lembrança do anjo da morte que não visitaria a casa dos hebreus por conta do sinal do sangue do cordeiro que estaria nos umbrais da porta. O anjo da morte passaria por cima. Isso é a Páscoa, passar por cima, por causa do sangue do cordeiro. Muita coisa acontece na história, nós não podemos perder de vista a ação sobrenatural, miraculosa de Deus em todo o tempo conduzir
o seu povo, apesar das lutas, apesar das dificuldades, é a ação de Deus em proporcionar libertação para o seu povo. Deus liberta o povo de Israel de uma maneira impressionante, queridos irmãos. Sobrenatural. Conhecemos a história. A ação de Deus, um Deus real, um Deus presente, um Deus que se importa com a minha e com a sua história, ao ponto de vir até nós e modificar a nossa história. Aliás, triste história. Triste história. Estávamos destinados a passar a eternidade distante de Deus, distante da sua presença. Isso é o verdadeiro inferno. Estar em um lugar onde a presença de Deus não existe. Estávamos destinados a passar a eternidade em um lugar assim. O Senhor, por graça, tão somente graça, a sua ação vem até nós e modifica a nossa história. Faz o mesmo com o povo de Israel no Egito. Estavam destinados a passar o resto das suas vidas fabricando tijolos como escravos. Mas Deus, de uma maneira sobrenatural, os resgata daquela condição e os transforma, dar a eles condições de viver uma nova vida. Por isso que o dia de hoje não é um dia em que a gente tão somente faça um esforço para se lembrar de um evento que marca a história. Para nós não é tão somente um evento que marca a história, é algo que marca as nossas vidas. Não somente marca a história, não somente no Ocidente, onde muitos países no mundo comemoram uma data. Para nós é singular. Por que é singular? Porque não somente marca a história, mas marca as nossas vidas, queridos irmãos. Amém? Marcou a sua vida? Faz sentido para você, não é somente um objeto de pesquisa nos livros, onde a história se divide em antes e depois de Cristo. Não é somente isso, irmãos. Marcou a minha vida, marcou a sua vida. Isso é a Páscoa, é marcar-nos com o sangue do Cordeiro, que não está mais nos umbrais das nossas portas, mas está onde? Nos nossos corações. Temos as nossas vidas marcadas pelo sangue do Cordeiro. O que acontece então a partir daí, desse momento, após desse caminhar pela história e ver a instituição deste evento, deste momento singular para a humanidade e singular para todos nós? O livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, vai dizer: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho, nascido de mulher. Com que propósito? Com qual objetivo? De fazer com que através deste Cordeiro, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29, tenhamos acesso a Deus. Por isso que a Páscoa tem um significado particular para todos nós. A gente olha para a história, a gente vê o mundo ao nosso redor, em pecado, em trevas, no mesmo estado que se encontrava, que se encontra quando cairmos no Éden. Nós vamos ver os homens tentando, através dos seus próprios méritos, dos seus próprios esforços, chegar até Deus. Chegar até Deus através de uma filosofia de vida, através das religiões, buscar resolver esse problema que só Deus é capaz de resolver. E já nos deixa o meio de resolução, o meio é Jesus. E Jesus vem até nós exatamente com este propósito.
inicia o seu ministério de redenção para redimir a humanidade, escolhe 12 homens com o propósito de levar a cabo essa tarefa em que o próprio Deus lhe encarregou de fazer. Filipenses nos ajuda a entender isso. Filipenses capítulo 2. Não julgando como usurpação o ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, e vindo até nós como forma de servo, a si mesmo se humilhou, entregou a sua vida em favor, em resgate de cada um de nós. Durante todo o seu ministério terreno, Jesus vai dando indícios, sinais para os discípulos de que esse momento crucial iria chegar. Esse momento importante, marcante para a história e para as nossas vidas iria chegar. E chegou. E chegou. A Páscoa é a primeira festa do calendário judaico, celebrada todo ano, aos 14 dias do primeiro mês, o mês de Nissan ou Nisan. Sempre no crepúsculo da tarde, você vai encontrar isso no Levíticos. E a Páscoa era imediatamente seguida pela festa dos pães asmos, que eram 7 dias após a Páscoa de festas. Por isso que se confunde, por isso que nós vamos ler aqui no versículo 17 de Mateus capítulo 26, no primeiro dia da festa dos pães asmos. Em vários momentos se confunde a Páscoa com os pães asmos, por conta de ser uma festa seguida da outra, imediatamente após a Páscoa. Então pães asmos e Páscoa se confundem em alguns momentos aqui no Novo Testamento com uma festa e a outra festa. O que acontecia é que, de acordo com o costume, 4 dias antes da Páscoa, cada família, no dia 10, tinha que separar um cordeiro. E esse cordeiro tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem defeito. Tinha que escolher esse cordeiro, o cordeiro sacrificial, e separá-lo dos demais cordeiros. Porque aquele cordeiro, 4 dias depois, seria sacrificado. E de acordo com a história, de acordo com alguns registros históricos, nesse período, na Páscoa, em Jerusalém, alguns dizem que eram mortos 250.000 de cordeiros, ou seja, 250.000 cordeiros eram mortos em Jerusalém por ocasião da Páscoa. Precisaria em torno de 600 sacerdotes para, num período de 2 horas, matar 4 cordeiros por minuto. O que ajudava a desenvolver uma tarefa como essa era o fato de que algo muito interessante acontecia. Existiam 2 métodos diferentes em Jerusalém naquele momento. Por quê? Porque os fariseus e os judeus galileus, como no caso Jesus e os seus discípulos, com exceção de Judas, que não era galileu, eles comemoravam, o dia começava para eles ao nascer do sol, para os fariseus e para os galileus. Iniciava ao nascer do sol. Já para os saduceus e os moradores de Jerusalém, iniciava o dia ao pôr do sol. Por isso que Jesus celebra a Páscoa na quinta-feira. Lembram? Você vai ver isso em João. Jesus fazendo a janta da Páscoa na quinta-feira. Por quê? Porque ele era galileu. Ele era galileu. E Galileu, o dia iniciava para ele ao nascer do sol. No caso, na quinta-feira. É por isso que Jesus, em Jerusalém, é morto, é julgado quando? Na sexta-feira. Lembram? Então Jesus, ele participa da Páscoa um dia antes, porque para o Galileu o dia inicia com o nascer do sol, e quando vai para Jerusalém ainda está no período da Páscoa,
porque para o morador de Jerusalém e o saduceu, o dia iniciava com o pôr do sol. Isso fazia com que os cordeiros pudessem ser mortos em 2 períodos. Em 2 períodos. Agora, imagina a quantidade de sangue. Imagina a quantidade de sangue que corria pelas ruas de Jerusalém. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 4. Hebreus Hebreus 10, 4, olha o que diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Apesar de toda aquela quantidade de sangue, de todo aquele ritual, de todo aquele simbolismo que existia numa janta como a da Páscoa, era impossível que aquilo ali removesse pecados. É por isso que quando João Batista tem aquele olhar de Jesus vindo até ele para ser batizado, o João Batista ele consegue ter uma visão clara de como a história em toda ela, irmãos, caminhava para aquele momento singular. Por isso que o João Batista ele olha para Jesus, ele consegue ter um olhar para além do ritual da religião e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebam que fantástico, que incrível. Eis aí, esse sim é capaz de tirar a doença das nossas almas, o pecado. Esse sim é capaz de uma vez por todas pôr fim ao nosso maior problema, o pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus. Por isso, queridos irmãos, sem derramamento de sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, não há remissão de pecados. Por isso que para nós o clima hoje não é um clima de velório. Nós não comemoramos a morte, nós não relembramos a morte. Sim, faz parte do processo, mas o que nós comemoramos é o quê? A vitória da morte, aquilo que eu e você mais tememos, aquilo que eu e você mais enfrentamos dificuldade em entender, aceitar. Nosso Senhor venceu. Nosso Senhor foi capaz de encravar a morte através da cruz. Nosso Senhor venceu a morte. Por isso que 1 Coríntios, nós iremos ler daqui a pouco, o capítulo 15, é essencial na nossa compreensão sobre isso. O nosso Senhor venceu a morte. E aí no texto que nós lemos aqui, a gente vê essa última Páscoa sendo preparada aqui. O interessante, pode não parecer, mas existem alguns detalhes aqui marcantes nesse texto que lemos. No primeiro dia da festa, os discípulos estão indo ali para Jerusalém, porque ali seria o palco onde Jesus iria vencer a morte, seria aquele lugar. Os discípulos não sabiam, precisavam de um lugar para preparar a Páscoa. Jesus já sabia onde seria, só que os discípulos não sabiam. Por que eles não sabiam? Porque se Judas soubesse onde seria a janta, ele teria dito onde seria o lugar. E Jesus disse que queria celebrar a Páscoa com os seus discípulos.
Por isso os discípulos não sabiam o lugar, não sabiam a casa que seria. Porque se Judas tivesse ciência do local, o que ia acontecer no momento da janta, os homens, os guardas chegariam ali para prendê-lo. Porque até essa altura Judas já tinha planejado o que fazer. E Jesus deixa claro, quando os discípulos perguntam: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus não diz o lugar. Jesus diz: ide à cidade, ter com certo um homem. Em outros textos nós vamos ver um homem carregando um cântaro com água. Não é isso que nós vamos encontrar em outros textos? Não era comum um homem carregar um cântaro com água. Isso era um papel, era uma tarefa das mulheres. Então seria lógico, muito fácil identificar na cidade esse homem, porque esse homem estaria carregando um cântaro com água, um papel, uma tarefa que era dada às mulheres. Ide à cidade, ter com certo homem, dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vejam agora, os discípulos não percebem isso, porque antes disso Jesus estava dizendo: não é chegada a minha hora, ainda não é o meu tempo, ainda não está na hora. Aqui ele começa a mudar, começa a dizer, a deixar claro para os discípulos: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Ele queria ter esse momento com os discípulos. Ele queria ter aquele momento, aquele último momento com os seus discípulos e dar um novo significado para tudo aquilo, irmãos. É por isso que hoje nós celebramos a Santa Ceia, por exatamente Jesus ressignificar essa última janta, essa última ceia. E a Páscoa, ela era envolta de uma série de rituais, e é até hoje. É até hoje. O pão tem que ser sem fermento, tem que ter ervas amargas, que é uma mistura de várias ervas e frutas, para relembrar do período no Egito. Relembrar tudo isso, é uma série de ritual, uma série de cerimônias. Passa um cálice de vinho para todos eles, todos tomam. Depois tem um ritual de purificação. É nesse momento que Jesus lava os pés dos discípulos, porque geralmente o que acontecia aqui é que o morador da casa oferecia um escravo de mais baixo nível para lavar os pés dos hóspedes. Era um motivo de muita deselegância você ser convidado para ir a uma casa, ou estar em uma casa, e não ter um escravo para te lavar os pés. E não era qualquer escravo, era o escravo de nível mais baixo. Na hierarquia dos escravos, era o escravo mais baixo nível que fazia essa tarefa, para lavar os pés dos convidados, das pessoas, por conta do terreno, o pó, a lama, a poeira, a sujeira. Então essa era uma atividade em que o hospedeiro dava aos seus hóspedes. Como naquela ocasião não tinha um escravo para fazer isso. Tenta imaginar os discípulos: puxa, os nossos pés estão sujos, vão comer desse mesmo jeito, vamos comer assim, porque não, eu não posso fazer uma tarefa como essa, eu não posso fazer isso. Imagina quando Jesus se levanta, tira, se cinge com uma toalha e se curva e começa a exercer exatamente essa tarefa de lavar os pés dos seus discípulos, como prova, como maneira de mostrar a sua humilhação, a sua humildade diante daqueles que ali estavam. E nós conhecemos a história toda. E é a partir deste momento que Jesus, o nosso Senhor, lhe dá um novo significado.
para toda a história, para a Páscoa, quando pega o pão, tendo dado graças e parte, diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, toma também o cálice e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Percebam a importância desse último momento, percebam a importância dessa última Páscoa e o significado que ela tem para nós hoje. Hoje. Só que nessa janta, Jesus dá uma informação. Imagina aquele clima solene, aquele clima todo solene, Jesus dando aquele significado, mas ele interrompe esse clima dando a seguinte informação: um de vocês irá me trair, um de vocês será o traidor. E o Judas diz: será eu, Senhor? Só que no português a gente não consegue entender essa pergunta. Na verdade, a pergunta de Judas é uma pergunta assim, é como se fosse assim: eu é que não sou, Senhor. Diferente. Eu é que não sou. Eu é que não vou. Não é uma pergunta que talvez, será eu? Puxa, será eu? Não. O que está por trás dessa pergunta é a afirmação de Judas ao dizer: eu é que não sou. Eu é que não sou. E aí nós temos a tendência de malhar o Judas, não é? Malhar o Judas. Inclusive é uma prática, né? Parece que hoje não está mais tão em moda assim. Malhar o Judas. Apontar os dedos para o Judas. E de fato sim, é um personagem marcante na história aqui. Porém, quando traímos a Jesus, quando nós assumimos essa condição de trair a Jesus, quando pecamos, quando voluntariamente pecamos, deliberadamente ofendemos a sua santidade, estamos agindo contra aquilo que foi feito a nosso favor, nos libertando de uma vez por todas do pecado. Por isso que Romanos capítulo 6 vai nos dizer: nós não somos mais escravos do pecado, de maneira que obedeçamos aos seus desejos. Fomos libertos do pecado de uma vez por todas, porque eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos dá condições de viver uma vida agora em novidade de vida, onde as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, onde conhecemos e encontramos a vida plena e abundante, a vida plena e com um propósito que Jesus veio proporcionar a mim e a você através do seu sacrifício. Por isso que a ressurreição de Jesus para nós, queridos irmãos, não é um evento que marca tão somente a história. A ressurreição é um evento que marca as nossas vidas e, por marcar as nossas vidas, traz consigo implicações. É por isso que Jesus faz questão de aparecer aos seus discípulos, de se mostrar aos seus discípulos. Lembram do incrédulo Tomé? Lamentavelmente não temos tempo para dar os pormenores de todo esse processo, de tudo que acontece naquele momento. Seria muito interessante relembrar tudo isso. Para isso precisaríamos de algumas vigílias para fazer isso. Lembram do incrédulo Tomé? Quando Jesus chega diante dele e diz: toca. Não é só ver, toca, pega. Não era um fantasma. Não era um fantasma, irmãos. Era o próprio Cristo ressurreto
que come com os seus discípulos. Imagina o clima em Jerusalém após a morte de Jesus, extremamente hostil. E Jesus dá uma ordem clara para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Mas o clima é extremamente hostil, porque aqueles que seguiam a Jesus podiam ter o mesmo destino, o mesmo fim. Lembra daqueles homens no caminho de Emaús? Lembra daqueles senhores que estavam indo para onde? Para um lugar seguro, porque Jerusalém não era seguro, não estava seguro naquele momento. Jesus se aparece para aqueles homens, e eles chegam para Jesus: você não sabe o que aconteceu? Você não está sabendo o que estava acontecendo? E eles começam a contar a história. E aí Jesus se revela, se mostra a eles. Eles voltam para Jerusalém, lembram? Voltam para Jerusalém, mas antes eles dizem algo incrível, queridos irmãos. Porventura não nos ardia o coração enquanto ele pelo caminho nos expunha? Foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez conosco. Falou aos nossos corações de uma maneira clara, audível, ardeu o nosso coração, e nós, por graça, tão somente graça, nos curvamos a Ele. Por isso que a Páscoa não marca tão somente a história, marca as nossas vidas. Não é simplesmente um momento onde uma vez por ano nós relembramos isso, cantamos músicas referentes a isso, criamos um programa. Não é somente isso. A Páscoa faz sentido para mim e para você, como pessoa, não como um evento tão somente, mas algo que mudou a nossa história, mudou as nossas vidas. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos alcançou, queridos irmãos, e através do seu sangue, que marca as nossas vidas, os nossos corações, nós não experimentaremos mais a condenação eterna. Louvado seja o Senhor. Passará por cima, o mesmo significado se fazendo presente hoje. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa, que marcou a nossa história no passado, nos mudando, nos transformando, marca a nossa vida no presente e nos dá uma esperança para o futuro. Só Deus é capaz de nos proporcionar isso. Não é através dos seus méritos, não é porque você é bonzinho, porque você é isso ou aquilo, mas é pelos méritos exclusivos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gostaria de concluir lendo 1 Coríntios capítulo 15. Diz o seguinte: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã, inútil, sem sentido a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais,
Os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, queridos irmãos, somos os mais infelizes de todos os homens. Porém, como a nossa vida não se limita a esta terra, a esta vida tão somente, somos os mais felizes de todos os homens. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, a nossa fé não é vã, não é inútil. Nós somos as pessoas mais felizes deste mundo, porque temos esperança e a nossa esperança não se limita apenas a este momento. Por isso, irmãos, a Páscoa não é um evento no passado, tão somente. É um evento que aconteceu no passado, que mudou a nossa história no passado, transforma as nossas vidas no presente e tem implicações para o futuro. Nos dá esperança para o futuro. Por isso que não podemos olhar para esse momento como algo, como um acontecimento na história, mas como um acontecimento que faz com que existam implicações no presente. Eu devo viver como um tal, como um seguidor de Cristo, como um discípulo de Jesus, como sua testemunha daquilo que Ele passou. Temos uma história para contar. Somos um povo que tem história para contar. A história do Messias, a história do Salvador, mas a história de um Messias, a história de um Salvador que mudou as nossas vidas, que transformou as nossas vidas. Eis a nossa história, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somos as pessoas mais felizes deste mundo, porque Cristo ressuscitou e a nossa fé não é vã, não é inútil. Baixe a sua cabeça, vamos orar e agradecer ao Senhor que se revelou a nós através do seu Filho Cristo Jesus, o Senhor.